Olá, Nutri, eu quero saber se você já atendeu uma paciente que visa engravidar, de repente tenta e não consegue, perde o bebê, toda aquela confusão, aquela vontade realmente de ser mãe, mas muitas vezes não consegue. Nós temos várias pacientes assim que são as tentantes. E obviamente que nós temos várias estratégias nutricionais para isso, lembrando que é fundamental ter um manejo global dessa paciente, então ajuste no consumo de carboidratos, proteínas, lipídios, na quantidade de calorias, assim como, sempre que possível, redução de agrotóxicos, um aumento no consumo de antioxidantes, então todo um aspecto que é geral e global para essa paciente. Mas nós temos alguns ativos, eu vou te falar sobre 3 que podem ser interessantes. Aline, tem uma mega blaster evidência científica desses artigos científicos? Ainda não. Pensa comigo. Você acha que é fácil conseguir estudos feitos com tentantes que já estão muitas vezes abaladas psicologicamente, que não querem submeter a um estudo científico? Então vejam que é mais difícil a gente conseguir ter um N maravilhoso de trabalhos acadêmicos comprovando isso. Nós temos alguns, e lembrando que o nosso papel é, além da ciência, ter bom senso também. Vejam que se eu tenho uma comprovação que eu não tenho efeitos adversos e talvez algum efeito benéfico, talvez valha a pena você adicionar para a sua paciente. Lembrando que são componentes naturais, componentes que podem auxiliar a sua paciente. É sucesso que 100% elas vão engravidar com esses ativos? Não, lembrando que não é só isso que importa. Mas pode ser algo para ajudar a sua paciente e vocês verão que nós temos trabalhos que mostram efeitos positivos em relação a isso. Então vamos lá. Primeiro deles, coenzima Q10. Será que quando eu tenho mais coenzima Q10 administrada para essa paciente, existe maior formação de ATP? Talvez não seria uma mega quantidade aumentada na produção de ATP, mas de repente, se isso existir, existe uma participação do ATP para a maturação do ósseo. Então pode ser um ponto interessante. Outra questão da coenzima Q10. Nós temos trabalhos que mostram para a gente, e depois eu te mando lá no Telegram todos os trabalhos que eu citar aqui para vocês. Nós temos então aumento da formação dos folículos primordiais, primários e secundários. Além disso, nós temos para pacientes que fazem a FIV. Então, olha que interessante. Para aquela paciente que ainda não tentou a FIV, que é a fertilização in vitro, existe uma possibilidade de adição de alguns componentes da nutrição individualizada para auxílio nessa paciente. Mas muitas vezes nós temos pacientes que com a FIV ainda assim não conseguem. Mas a FIV juntamente com a nutrição, o sucesso pode ser maior. Então já foi identificado em mulheres que fizeram FIV quando utilizaram coenzima Q10, aumento do oócito coletado, assim como maior taxa de fertilização e também maior nascimento. Mais bebezinhos nasceram, então vejam que é um ponto interessante. Além disso, nós também temos uma ação interessante da coenzima Q10 como um antioxidante. E lembrando que é importante ter um equilíbrio na quantidade de antioxidantes consumidas, seja em alimentos ou em suplementos alimentares também, afinal nós temos uma vida muito mais pró-oxidativa. Poluição, estresse, consumo de agrotóxicos, bisfenol nos plásticos, entre outros. Então é importante a adição de antioxidantes de modo adequado. Então, de repente, uma coenzima Q10 pode auxiliar na redução da formação de espécies reativas de oxigênio nesse ambiente. Então, é uma possibilidade. De modo geral, de acordo com os trabalhos, nós temos uma dosagem cerca de 200 a 600 miligramas por dia. Então, a gente pode ir adicionando na paciente para verificar o resultado em relação à gestação. Além disso, nós temos outros compostos que são interessantes, como, por exemplo, N-acetilcisteína. Então, vejam que nós temos trabalhos que mostram para a gente um aumento dos folículos, assim como também aumento na espessura endometrial e também maior taxa de ovulação e de gestação nessas mulheres. De acordo com o trabalho, nós temos a recomendação de N-acetilcisteína em 600 miligramas 2 vezes por dia, ou seja, um total de 1.200 miligramas por dia, sendo do 3º ao 7º dia do ciclo menstrual. Então não é algo de modo crônico, apenas nesses dias que foi adicionado.
E vejam que nesse sentido nós tivemos uma taxa melhor aí, um sucesso melhor nessas questões da gestação para as mulheres. É uma possibilidade. Verificando que, além disso, nós temos trabalhos que têm doses diferentes, que vão desde 1.800 até 2.400 miligramas por dia. Então vejam que nós temos aí uma ampla aplicação dessa quantidade, que vai ser de acordo com cada trabalho acadêmico. Além disso, nós também temos aqui a L-carnitina, e aí existe aquela pergunta, será que ela vai melhorar a oxidação de ácido graxo? Talvez nem tanto assim, mas será que se isso acontecer de maneira um pouquinho mais acentuada, não vai auxiliar de repente na oferta de energia para esse ósseo? É uma possibilidade. Então vejam que nós temos várias dúvidas em relação a isso também. E obviamente a pesquisa vem evoluindo ao longo dos anos, talvez daqui 5 anos a gente tenha mais respostas em relação a esses suplementos para as tentantes. Então vejam que ele também serve como um antioxidante, então pode ser um efeito interessante para essa gestante, assim como aumenta a espessura endometrial, folículos e a taxa de gestação também. De modo geral, nós temos uma faixa bem ampla, de acordo com os estudos, que varia desde 250 miligramas até 3 gramas por dia. Então, veja, não tem uma dose exata, a gente pode ir prescrevendo, verificando o resultado a cada mês. E lembrando que muitas vezes essas mulheres querem uma ajuda muito importante, afinal é o desejo, é o sonho da vida delas. Então é fundamental que a gente acolha, que a gente oriente a paciente e lembrando que não é do dia para a noite que acontece esse processo. É necessário pelo menos 3 meses de tratamento para começarmos a ter um sucesso em relação a isso. E você me conta, tem outro tipo de componente que você usa para tratamento da sua tentante?